Secretário, acho que todos nós gostaríamos que a gente já tivesse conseguido vender, né, mais estatais, né, diminuir o tamanho do Estado. O senhor já falou aqui que há empresas estatais que realmente não precisariam de autorização do Congresso para serem vendidas, mas, de qualquer maneira, mesmo que isso aconteça, o processo é lento. Né, os estudos, todo o processo para encaminhar uma privatização, uma venda de uma empresa. Quando este governo que está aí, quando o governo Bolsonaro chegou à presidência, havia algum estudo ou os estudos todos começaram, de privatizações, começaram a partir da chegada do presidente Bolsonaro? Todos eles, sem exceção, começaram com a nossa chegada. Não havia nenhuma empresa com estudo em andamento, nenhuma. Tá? Então, a gente teve que quebrar toda essa inércia. Qual foi a estratégia, tá, Lacombe, no primeiro momento? Desinvestimentos. Então, como mudou a forma de pensar, nós mudamos todos os CEOs das empresas estatais. Então, a gente... Só para colocar em alguns números, tá? Em 2015... o conjunto das estatais no Brasil deu um prejuízo de 32 bilhões de reais, tá? Em 2015. Depois, em 2016, já veio, né, o governo Temer, então começou a melhorar um pouco, e o recorde histórico foi em 2019, com quase 100 bilhões de reais de resultado positivo das empresas estatais. Tá? Em 2020, teve uma pequena redução por conta uma redução por conta do Covid, tá? Chegou em alguma coisa em torno de 60 bilhões. E esse ano, 2021, a gente deve registrar, sim, o maior lucro histórico. Então, a primeira coisa foi um choque de gestão. Melhoramos, enquanto a gente não vende, vamos respeitar o patrimônio do povo brasileiro, colocando uma gestão profissional. E como a visão mudou, essas empresas, elas não buscavam mais uma participação minoritária, né, para tentar ter uma relevância maior, conseguir mais conselhos de administração. Elas começaram a desinvestir e a focar no seu core business. Então, o que justifica, como o professor Rui perguntou, o que justifica a criação daquela empresa? É isso daqui? Então, tá bom, a exploração de petróleo em águas super profundas, como no caso da Petrobras, vamos focar nisso e desinvestir de todas as outras maluquices que eram feitas. Tá? A gente não pode esquecer quando o governo federal da época usou o somatório de todas as participações que eles tinham na Vale para trocar o presidente da Vale, para colocar um presidente que era alinhado ao governo federal, sendo que a Vale já havia sido privatizada. Então, eles reestatizaram sem ninguém perceber. Começaram a comprar via BNDES Par, começaram a comprar via fundos de pensão, que não deveriam ser dominados pelo governo, mas eram, né? E usaram toda essa influência, essa participação indireta para trocar, para escolher o CEO. Isso não existe mais. A gente desinvestiu, Lacombe, 230 bilhões de reais desde o início do governo. E aí entra uma série de empresas que... Engraçado que quando se contabiliza no governo FHC da década de 90, se considerariam privatizações. Então, contam para ele como privatizações. Para a gente não conta como desinvestimento. Mas, de fato, houve privatizações indiretas, como é o caso da BR Distribuidora, como é o caso da transportadora associada de gás, a TAG. Então, houve sim uma série de privatizações, inclusive com o suporte do BNDES, que é federal, às privatizações estaduais. O que antigamente se fazia? Bom, tudo bem, eu tenho uma renegociação aqui de dívida com o governo do Estado. Dá o seu banco para mim, que aí eu vou vender. Dá a sua empresa de energia elétrica para mim, que aí eu vou vender. A gente não trouxe nada para ele. Imagina que loucura seria eu estatizar ou federalizar alguma estadual. Várias estatais estaduais que foram federalizadas na década de 90 são estatais nossas até hoje. O governo federal nunca teve CEASAs, e agora a gente tem CEASAs, porque elas foram federalizadas lá na década de 90 e nunca mais foram privatizadas. Então, não faz sentido você trazer isso para cá. O que a gente fez? O BNDES apoiou as privatizações diretamente pelos governos do Estado. E com isso foram vendidas empresas de saneamento básico no Rio de Janeiro. Quem imaginaria a privatização da SEDAI? Em Alagoas, né? Agora no final do ano no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também teve gás. Então, e energia elétrica, o BNDES apoiou no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, no Amapá. Então, realmente, todas essas privatizações foram feitas com apoio do governo federal, com a estrutura do governo federal, com o know-how do governo federal, porque a gente acredita nisso. Então, e as estatais federais? Existe um rito longo, né? E que, felizmente, agora esse rito está no fim. Por isso que várias dessas empresas já estão com o TCU dando o ok, a gente publica o edital ainda esse ano.